Olá, boa noite. Você vai ver hoje, no segunda edição, Falta um. Quarto homem envolvido na morte de inocente em hospital de São Leopoldo segue sendo procurado pela polícia. Violência doméstica. Mulher é morta por companheiro após voltar de enterro no sul do estado. Sepultado em Pelotas, corpo do criador da camisa Canarinho. Débora de Oliveira comenta a dupla Grenal no Brasileirão 2018. Para apaixonados, exposição gratuita traz mais de 400 carros antigos a Porto Alegre. E ainda, saiba o que é a chia. Essa sementinha pequena no tamanho, mas gigante quando se fala em nutrientes. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. A Polícia Civil procura pelo quarto homem envolvido na morte de um inocente do Hospital Centenário em São Leopoldo. A polícia prendeu os 3 homens na manhã desta sexta-feira, na periferia de São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre. Jorge da Silva Júnior, de 22 anos, Lucas Nunes, de 21 e William Pereira, de 18, são suspeitos de executar por engano o mecânico Gabriel Minossi, de 19 anos, nesse hospital da cidade. Um quarto suspeito, David de Ávila, de 22 anos, continua foragido. Aqui eles confessaram a prática do crime e disseram que seria por desavença antiga com o rapaz que era para ser morto, o Alex Tubiana. De acordo com a polícia, os presos são ligados a uma facção criminosa e têm passagens por tráfico de drogas, roubo e porte de arma. O delegado já sabe que a ordem para invadir o hospital partiu de dentro de um presídio. Tem desavenças antigas com o Alex, desde a época do sistema prisional, desde a época do tráfico de droga na Brás. E aí, após essa rivalidade na Brás, o Alex teve que deixar o local e se tornou inimigo desse rapaz, que é um cara que está preso, o Eberson Zoreia, o apelido dele. Gabriel se recuperava de um acidente de moto. Era madrugada quando o carro dos criminosos parou na porta do pronto-socorro. 4 homens desceram, um deles com fuzil. 2 entraram num dos quartos do centro cirúrgico, dispararam 29 vezes e fugiram. Gabriel morreu na hora. Os atiradores procuravam Alex Júnior Tubiana, que estava internado em outro setor. Quem puxou o gatilho não foram só esses bandidos. Acho que todo o poder público, desde lá da parte da SUSEP, que deixou o Tubiana solto porque não tinha vaga, até a parte que começa diretamente do hospital, que botou, sabendo quem era o Tubiana, botou com os pacientes que não tem nada a ver com aquilo ali, que misturou com pacientes normais ali. E até hoje, 7 dias depois que meu filho faleceu, ninguém me procurou. Marcelo Minossi está coberto de razão na crítica que faz a todo o sistema. Todo mundo errou e um inocente morreu. E tem mais um dado nesse sistema todo podre brasileiro. É a lei brasileira que permite esse drive-thru, essa entrada e saída dos presídios. Fora que eles não conseguem nunca pegar e fechar o canal dos telefones nos presídios. Isso é um absurdo. Aqui fora a gente tem dificuldade para falar no celular. Nos presídios é uma maravilha. Uma mulher de 48 anos foi morta pelo companheiro no sul do estado. Vamos à redação. Melanie Albuquerque, boa noite. Oi, Felipe, muito boa noite para ti, boa noite para todo o pessoal de casa. Pois é, a Jussara Ghiotti, de 48 anos, tinha acabado de chegar em casa do enterro da mãe, Felipe, que morreu no dia anterior, e aí começou a discutir com o namorado. O João Pedro Gouveia da Silveira, de 52 anos, matou a companheira a facadas na cozinha. Ele já tem antecedentes por violência doméstica, foi preso logo em seguida com a arma do crime e vai responder por feminicídio. Alguns familiares e amigos chegaram a relatar que a vítima já vinha sofrendo uma pressão psicológica por parte do João. Ela vai ser enterrada amanhã em Canguçu. A mãe morreu num dia, a filha no outro, Felipe. Absurdo também essa história, mais uma história de violência contra as mulheres no Rio Grande do Sul. E outro caso é violência contra as crianças. Um homem de 32 anos foi
preso suspeito de abusar de meninos que frequentavam escolinhas de futebol em Cruz Alta, Noroeste Gaúcho. A mãe de um aluno foi quem fez a denúncia. A moradora de Cruz Alta é mãe de um adolescente de 14 anos. No celular do filho, ela encontrou conversas com o suspeito e procurou a polícia. Tinha umas trocas de imagem, né, que eu vi, que daí eu fiquei mais ainda apavorada, porque do jeito que eles pediam, ele pedia, né? Ele pedia as imagens e fazia tipo uma lavagem cerebral na criança. Então a criança fazia tudo o que ele pede. Carlos Alberto Saraiva Júnior, de 32 anos, foi preso em Santa Maria. Ele admitiu que aliciava adolescentes que frequentavam escolinhas de futebol. Com promessas de auxílio na carreira de jogador, ele conquistava a amizade dos adolescentes. Depois oferecia presentes como chuteiras em troca de fotos com nudez e até relações sexuais. Ele confessou a autoria dos crimes e disse que também mantinha relações sexuais com os adolescentes. Ele recordou de 26 nomes de adolescentes. Carlos Alberto já responde por casos de estupro em Santa Catarina. É estarrecedor o que tem nos arquivos desse indivíduo. Qual que é a orientação da polícia nesse momento para essas outras famílias? Nós esperamos que a partir de agora as famílias denunciem. Eu acredito que muitos pais não têm conhecimento disso e outros, por um motivo ou outro, por temor, enfim, acabam não denunciando. A hora que eu vi, dá um desespero, né? Mas daí a gente pega e a gente tem que fazer o que a justiça manda, porque esses caras, a gente não sabe o que eles vão fazer com os filhos da gente. Parabéns para a mãe que agiu corretamente, cuidando em primeiro lugar do seu filho. E uma segunda questão, de novo, né? A lei brasileira. O sujeito estava lá em Santa Catarina, lá já estava sendo investigado, por isso ficou livre, leve, solto. O que aconteceu? Veio cometer o mesmo crime no Rio Grande do Sul. Os 600 médicos cubanos que trabalham na saúde pública aqui no estado deixarão o Rio Grande do Sul ainda nesse mês. O governo estadual foi notificado formalmente na noite passada pela Embaixada de Cuba. A Embaixada de Cuba comunicou na noite dessa quinta-feira a saída imediata dos profissionais. Todos devem deixar o país até o Natal, o que colocou o governo gaúcho em alerta. Todos do Sistema Único de Saúde, nas últimas 48 horas, estamos nos organizando para preparar a substituição dos médicos cubanos que, a partir do dia 25, vão se deslocar de volta para a ilha. O Rio Grande do Sul conta hoje com 600 médicos cubanos que trabalham nas equipes do programa Saúde da Família em 361 municípios. Aqui em Porto Alegre são 14 profissionais. Um já está em processo de desligamento. Sem esses médicos, mais de 1.800.000 gaúchos devem ser prejudicados. Na última quarta-feira, o presidente eleito Jair Bolsonaro publicou nas redes sociais que o programa Mais Médicos seria condicionado à aplicação de teste de capacidade e salário integral aos profissionais. O governo de Cuba considerou as declarações ameaçadoras e depreciativas e disse que desrespeitava termos acertados com a Organização Pan-Americana de Saúde. A Secretaria Estadual da Saúde espera a agilidade do governo federal para a contratação de novos médicos. Deve divulgar um edital para que os médicos brasileiros se candidatem e, assim que for possível, já começar a substituição com os cubanos. Hora dele, Pinheirinho, boa noite, prazer te ter aqui. Parabéns, hein? Obrigado. Parabéns para ti. Que semana maravilhosa para todos nós. Para todos nós. A semana de feriado da Proclamação da República teve grandes emoções, começando por um feito que orgulha a todos nós. O SBT-RS conquistou o título de Veículo do Ano, conferido pela Associação Rio-Grandense de Propaganda. Distinção que tem um imenso significado, né, Felipe? Espetacular. Pela idoneidade e o prestígio da entidade que confere o prêmio. Essa vitória é valorizada ainda pela conhecida qualidade dos outros grupos de comunicação. Os outros grupos de comunicação do Estado brilham também. Todo mundo disputando o prêmio e todo mundo querendo a estrela, meu. Bom, além da grande alegria dessa vitória, eu, pessoalmente, tenho o amável dever de agradecer com muita emoção o turbilhão de carinho que recebi de amigos, telespectadores e leitores
na Feira do Livro, assinando autógrafos durante 4 horas dos meus livros 222 receitas do Anônimos Gourmet e O Senador Acaba de Morrer. A propósito, a Feira do Livro termina nesse domingo, Felipe. Exatamente. E, para encerrar essa bela semana, neste sábado, no Anônimos Gourmet, 1h, as formiguinhas vão delirar. Mousse preto e branco. Rapaz, isso tem cara de bom, hein? Meu, mousse preto e branco. Eu que sou uma formiguinha vou adorar esse negócio. Então, não perca. Tá bem. Voltaremos. E todos que gostam da seleção brasileira e da boa literatura estão mais tristes hoje. Foi sepultado agora há pouco em Pelotas o corpo do escritor Aldir Garcia Chile, entre outros contos maravilhosos, O Dia que Papa Visitou Melo. É fantástico. Leia, Melanie, se você não leu ainda. Vou seguir a tua dica, Felipe. O funeral começou pela manhã no Memorial Pelotas Cemitério Parque. Chile morreu ontem à noite no hospital, aos 83 anos. Ele lutava contra um câncer de pele. Além de escritor, também foi jornalista, desenhista e professor. Escreveu mais de 10 livros. Ficou muito conhecido por ter criado a camisa Canarinho da seleção brasileira. O uniforme desenhado por ele foi escolhido em um concurso e apresentado pela primeira vez em 1954. A hora é dela. Débora de Oliveira, boa noite. Oi, Felipe. Pra ti uma ótima noite, né? Porque vai entrar o final de semana precisando só de uma vitória contra o Botafogo pra garantir vaga direta na Libertadores do ano que vem, né? Graças ao Damião. Agradece ao Damião, hein? Obrigado, Damião. Valeu, garoto. Parabéns. Entrou pra história do clube. Entrou. 108 gols. E junto com o Adãozinho, né? Entrou pro top 10. Né? É o 10º artilheiro hoje na história do clube, em todos os tempos. Então, acho que é um marco muito importante na carreira desse menino, que foi descoberto pelo próprio Inter na várzea, né? Ou seja, tem toda uma importância um pro outro. E ontem não foi só ele que comandou a vitória, né? Foi a dobradinha, ele e Edenilson. E o pivô que ele fez? Não, o gol dele foi passe do Edenilson. O gol do Edenilson foi passe dele. O pivô que ele fez e a enfiada de bola pro Edenilson foi maravilhosa. Foi muito importante. E o Grêmio, dadas as circunstâncias, empate com São Paulo, estava ganhando 1-0, daí cedeu o empate, era ruim, né? Mas se que a gente considerar que segurou um adversário direto ali pelo G4, foi bom, mesmo com gol contra, né? Não, foi um ponto importante. Um ponto bastante importante. O Inter contra o Botafogo, o Grêmio contra... Chapecoense em casa. Esse aqueles jogos ruins, né? Foi a Chape. A Chape é o segundo time de todo mundo, né? Todo mundo tem um carinho especial pela Chape. Todo mundo tem um carinho. E no primeiro turno foi 1-1, jogo do Grêmio contra a Chapecoense. O gol do Grêmio, inclusive, marcado pelo PP. O Grêmio nem jogou com o time principal, mas agora vai com todas as peças que o Renato puder ter à disposição, porque o foco dele, segundo ele mesmo, não está nem na renovação de contrato. Está no G4, o Grêmio tentando, então, também essa vaguinha direta que o Inter está quase lá para conseguir. Renato quer 1 milhão mesmo por mês? Não sei. Essa é a informação. Eu não gosto de saber essas coisas que eu fico com vontade de chorar, sabe, Felipe? Não estraga meu final de semana, gente. 1 milhãozinho. Eu ouvi falar em 2 de luvas, 1 de... Eu volto segunda, porque a Mônica já tá me dizendo pra ir embora com as vitórias, os 2, tá? Porque eu quero só vitórias, tá bom? Segunda-feira, depois do Marcelo Coelho, ela. E sempre pra Rede H Farma de Farmácias, cuida com o coração. A chia é um superalimento até pouco tempo bem difícil de encontrar aqui no Brasil. A popularização dessa semente por aqui tem muito a ver com os seus poderes nutricionais. A chia ajuda no controle do colesterol e pode auxiliar na perda de peso. No campo, as lavouras de chia começam a ganhar espaço. Na colheita, retiram-se as sementes, pequenas e poderosas. A chia é uma das maiores fontes vegetais de ômega 3. O ômega 3 ele é um ácido graxo poliinsaturado, que ele então faz a formação também do colesterol HDL, que é aquele colesterol chamado do colesterol bom, que faz a limpeza, né? Ele tira o excesso de colesterol que tem nas células, tem também nas nossas artérias e vasos sanguíneos. A semente ainda é rica em proteína, cálcio, ferro e fibras, muitas fibras. Tem uma boa quantidade de fibras solúveis e insolúveis. Ambas as fibras são essenciais para o nosso bom funcionamento intestinal.
E ela é possível consumir sem hidratar, porém a gente precisa ter um bom consumo daí de água, né? A ingestão hídrica normal durante o dia para justamente não dar aquela sensação de constipação. A nutricionista explica que o alimento pode ajudar no emagrecimento. Ela pode ser um aliado, mas ela não é milagrosa, né? O ideal é consumir entre 2 e 4 colheres de sopa por dia. A nutricionista ensina a fazer um pudim. Ela mistura leite de coco, chia e adoça a gosto. As sementes liberam um gel e deixam o creme bem espesso. Depois é só adicionar frutas. Basta levar à geladeira e esperar algumas horas. É possível trocar o leite de coco por qualquer suco. Outra dica é o caviar de chia, uma mistura das sementes com shoyu e um pouco de alganari, aquela do sushi. E chegou a hora do nosso clássico teste de qualidade, né? Nosso controle de qualidade. Eu vou provar aqui esse tal de pudim de chia, bem diferente, né? O aspecto, a aparência, cremoso. Mas bem docinho, né, Maria Júlia? É uma boa dica, né, pro pessoal? Sim, é uma dica saudável para café da manhã, para sobremesa, lanchinho da tarde. Acaba sendo bem versátil. E bem fácil de fazer. Super fácil. Delicioso mesmo, hein? A gente volta daqui a pouco com a previsão da meteorologia para o final de semana. E ainda uma exposição gratuita com mais de 400 carros antigos. Encanta apaixonados por automobilismo em Porto Alegre. Em instantes, aqui no Segunda Edição. SBT Rio Grande, Segunda Edição. Oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera, cresce. Farmácias Associadas. Aqui você tem amigos. E Educação Adventista. Muito além do ensino. E a gente confere agora como fica o tempo no final de semana. Melanie. Na minha cara feliz aqui é porque sabe que vai ter tempo bom pelo menos até sábado, né? Vamos direto para os mapas para a gente detalhar a previsão do tempo para o final de semana. Uma massa de ar seco vai garantir o calor nesse sábado em todas as regiões. As temperaturas vão passar dos 30 graus na maioria das áreas. Somente no oeste gaúcho as nuvens aumentam e aí sim tem chance de chuva com risco de temporal. No domingo a frente fria avança e deixa o tempo instável e também a chance de temporais com ventos fortes. Sábado de sol e calor na capital. A temperatura chega aos 32 graus. Só que no domingo o tempo muda e a chuva chega aqui em Porto Alegre também. Com a instabilidade, as temperaturas vão cair. Máxima de 25 graus. Eu fico por aqui e desejo um bom final de semana para todo mundo. Beijo. Obrigado. Uma exposição de carros antigos aqui em Porto Alegre é uma belíssima opção para curtir o feriadão na capital. Marcelo Chemali mostra algumas dessas relíquias. Nossa equipe de reportagem está aqui na zona norte de Porto Alegre, num espaço que é uma verdadeira cápsula do tempo. O 27º Encontro Sul-Brasileiro de Carros Antigos, mais de 400 raridades, joias da indústria automobilística. E quem vai falar um pouco sobre esse encontro, as curiosidades aqui, é o Rodrigo Ruiz, que é um dos organizadores. Rodrigo, saber que a gente está aqui tão pertinho de joias, de raridades, o que o pessoal pode encontrar por aqui, quem vier visitar essa exposição? É a primeira vez em Porto Alegre que vem tanto carro fabuloso, como por exemplo 7 Ford Modelo A, que vieram rodando de Curitiba. Temos o DeLorean no carro original, né, do filme De Volta para o Futuro, está aqui em exposição. Isso. Pessoal, não percam, tem tudo que possa imaginar da indústria automobilística, do ano 23 até a atualidade. Gente, tem raridades, Cadillacs, tem Jaguar, tem Alfa Romeo, que fiquei apaixonado pelo estande da Alfa Romeo, realmente imperdível aqui no Bourbon Vale, Guinness Brasil, na zona norte de Porto Alegre, vai até domingo. Espetacular, hein? Vou lá. A cantora e compositora porto-alegrense Ana Di
foi destaque no Grammy Latino, a premiação mais importante da música na América Latina. O disco independente Noturno conquistou o prêmio de melhor álbum pop em língua portuguesa. Ela já esteve aqui no SBT RS, na nossa canja musical, com o Marcelo Coelho, no SBT Rio Grande, primeira edição. Ana Di foi indicada a outras 3 categorias, entre elas a de melhor artista revelação. O Grammy Latino aconteceu nesta quinta-feira em Las Vegas, nos Estados Unidos. E é com a Ana Di que a gente se despede. Uma ótima noite a todos, um maravilhoso final de semana para você e para a dupla Grenal. Um beijo para a Ana Di, parabéns pelo Grammy Latino. Até segunda-feira. Tchau. Você não é homem, você é moleque. Existe um homem de verdade, o moleque é o pirata. Até a desculpa é barata e na praça perdeu a credibilidade. É o homem bijuteria, não dá garantia, não tem validade. É o homem bijuteria, não dá garantia, não tem validade. É que o homem de verdade pode ser mais novo do que aparenta. SBT Rio Grande, segunda edição. Oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera, cresce. Farmácias Associadas. Aqui você tem amigos. E Educação Adventista. Muito além do ensino.